Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review. Esta obra aqui da Fonte Editorial, Manual de História da Igreja e do Pensamento Cristão, né? Uma obra de 418 páginas, dois autores, Jorge Pinheiro e Marcelo Santos. Estamos aí para compartilhar aí, para mostrar para vocês essa obra aí, tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento. Se você não faz parte da família Ponte, convido você a desde já se inscrever. Se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Dê o like, comente para você ajudar a engajar o canal. Compartilhe esse vídeo também com um amigo, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram. E assim a gente vai crescendo juntos para a glória de Deus, tá certo? E se você, principalmente você que já está um tempinho aqui já no nosso canal, já nos acompanha um tempo, se você deseja nos abençoar, aqui embaixo nos comentários você vai ver o nosso Pix. Você pode fazer uma doação para esse ministério, para este canal, de qualquer valor, aquilo que Deus colocar no seu coração. E se você deseja ser um apoiador mensal fixo ali, de todos os meses, um patrono deste canal, nós temos aí nos comentários o link do Apoia-se. A partir de R$5 você poderá estar se tornando um apoiador. Vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp da família Ponte Teológico. E quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores deste canal. Tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar o sumário. Vou mostrar primeiramente a fotinha aqui, né? O currículo dos dois autores. E depois nós vamos ler um trecho para você ver, tá certo? Vamos lá. Quem é Jorge Pinheiro? Esse irmão aqui, ó. Uma foto bacana aí, parecia que estava viajando, né? Ó, Jorge Pinheiro é professor pós-doutor em Ciência da Religião pelas Universidades Presbiteriana Mackenzie e Universidade Metodista de São Paulo. Tem graduação e pós-graduação em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mestrado e doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo. No doutorado e no pós-doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, desenvolveu pesquisa junto à Faculté de Théologie Protestante de Montpellier, na França, com a parceria de dois dos mais expressivos teólogos franceses, Marc Boss no campo da teologia sistemática e Jean-François Zorn no campo da missiologia. E o outro autor é este querido aqui, ó, Marcelo Santos, cientista da religião, teólogo, historiador e pastor licenciado em História pelo Unifa São Paulo, graduado em Teologia, com especialização em História da Igreja pelo STBSB, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, FTBSP, Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mestre em Ciência da Religião pela UMESP, Universidade Metodista do Estado de São Paulo, e doutorando em Ministério pela FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana. Desde 95, é docente na área de História da Igreja, Teologia e Liderança. É professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, da área da História da Igreja, e coordenador do curso de pós-graduação em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Docente nacional do Instituto Haggai, pesquisador da CAPES para a área das Ciências da Religião e pastor sênior da Igreja Batista da Graça em São Paulo, e autor de O Marco Inicial Batista, uma discussão historiográfica sobre os primórdios do trabalho batista no Brasil. Veja, bastante coisa, né? O autor de Os Batistas, Controvérsias e Vocações para a Intolerância, Fonte Editorial, ano 2012. Então veja que os currículos dos irmãos são currículos invejáveis, né? Portanto, vamos ver aqui o nosso sumário. Temos o sumário aqui, ó. Capítulo 1, por que estudar a história da igreja? Ele vai trazer as perspectivas aí dos motivos, as razões, certo? Trazendo aqui uma espécie de introdução, né? Mostrando aqui a questão dos saduceus, né? A questão da igreja ali no primeiro século, contexto, né? Depois, ele vai abordar também a questão de Jesus histórico, quem é Jesus, a sentença de Cristo. Vai ver o capítulo 2, Meu Jesus Salvador, a leitura teológica, Cristo da fé, Jesus no mundo de exclusão, mas qual é a missão? Então note que eles trazem a história da igreja, mas eles não deixam de abordar essa questão dessa polêmica, né, entre os estudiosos, a questão do Jesus histórico. Eles não deixam de tocar nesse assunto. A expansão do cristianismo, capítulo 3, olha lá, a importância da diáspora judaica, concílios ecumênicos,
Capítulo 4, Mistério da Trindade. Então já vai abordar aí essa doutrina, né? Para a Igreja Católica é um dogma. Os pais da Igreja é a Trindade, o que os pais da Igreja vão falar, vão dizer, vão ensinar. Então, olha lá, o primeiro Papa, né? O primeiro grande, Gregório, Inocêncio, o cativeiro babilônico. Então, um pouco aí sobre a história da Igreja nos primórdios e o desenvolvimento da doutrina da Trindade. Capítulo 4, invasões bárbaras, né? Uma igreja secularizada, assim, interessante. Capítulo 6, capítulo 4, né? Eu falei, capítulo 5, né? Capítulo 6, islamismo, né? Dos sarracenos a Jihad, que é um tema interessante, né? Porque geralmente, assim, livro de história da igreja não dá tanta atenção para a religião islâmica. Aqui vai falar sobre a origem do islamismo, a fuga de Meca, etc. Os muçulmanos só podem matar em legítima defesa. O muçulmano, né? Renascimento carolíngio, reino dos francos, Carlo Magno, né, ali no século IX, né, isso, século IX, já da era cristã. Depois ele vai chegar no capítulo 8, que é a fúria da cristandade, período das cruzadas, né? Capítulo 11, falar sobre a primeira cruzada, um tema, período da história da igreja aí interessante. As pessoas, muitos iam para as guerras, né, as cruzadas, entendendo que era a vontade de Deus ir para essas guerras. Aí vai falar sobre a terceira, a quarta, várias cruzadas, né, até a nona cruzada. Aí vem o período da escolástica ou escolasticismo, que é o período aí dos teólogos / filósofos medievais. Um período interessante também. Capítulo 9, processo histórico da cisão católicos e ortodoxos. O grande cisma de 1054, né, dando origem aí à igreja chamada Igreja Ortodoxa, né? Igreja do Oriente, certo? Vai lá, vai falar até sobre a Igreja Ortodoxa no Brasil, ó, interessante. Ó. Diálogo com a Igreja Católica Romana, catolicismo do século XX. Reforma ou Revolução, Reforma Protestante, ó, período que a maioria dos evangélicos gostam de estudar. Então ele não poderia deixar de falar sobre Lutero, Wycliffe, Hus, Savonarola, Lutero. Sacramentos e a fé. Pontos de divergência. Tá vendo? Tem mais. Aí vem aqui capítulo 12, lições da reforma. Então ele vai trazer aqui os desdobramentos da reforma aí, ó. Principalmente século XIX, ou melhor, século XVI, XVII, né? XVIII, até chegar aqui a Primeira Guerra Mundial, início do século XX, ó. Muito interessante essa obra, hein? Pode ter uma noção muito boa. Protestantismo no Brasil. Interessante, ó, crescimento pentecostal no Brasil. Acho interessante uma obra dessa ter sido escrita por dois eruditos brasileiros, porque óbvio, ele vai trazer o contexto brasileiro, o que você não vê em muitas obras de autores franceses ou americanos falando sobre a história da igreja. Eles praticamente se esquecem do desenvolvimento da igreja aqui na América do Sul. Quando fala é algo muito breve, geral. Lá neopentecostais, show, terceira geração, as origens dos pentecostais da segunda geração, a nova vida, Deus é amor, só o Senhor é Deus e casa da bênção. Aí, ó, mencionando aqui a minha denominação, nova vida. Desafio da Liberdade, uma vez que foi fundado em 1961, né? No passado fez 60 anos de existência. Desafio da Liberdade, ó. Ia lá, destino, que destino? Soberania, livre-arbítrio, duas doutrinas, uma verdade, ó, vai discutir até essa questão aí do livre-arbítrio, né? Pensamento batista, teologia da libertação, declínio, né? Que é uma visão marxista aí, né? Dos evangelhos. Considerações finais, referências bibliográficas. Interessante. Aí eu vou separar um trechinho aqui para você só ter uma noção. A página 248, aqui, a Bíblia e a Reforma. Vou ler um trecho para você ver. Ó. Para toda a reforma, o princípio da sola escritura foi fundamental.
uma vez que a reforma só é importante na medida em que procede de uma intervenção pessoal de Deus, com a vitória da palavra de Deus sobre a nossa imaginação, da Bíblia sobre a igreja. A característica da espiritualidade reformada é uma atitude intensamente comprometida com a verdade, de humildade e renúncia do eu próprio, na qual o crente espera tudo da palavra de Deus e nada de si mesmo. Este é um ponto de convergência em todos os reformadores. Tanto Lutero como Calvino, Teodoro de Beza e Zwingli entendiam que, por não se ter dado a devida atenção à palavra de Deus nas Escrituras, a igreja enveredou pelas doutrinas humanas que acabaram por adquirir autoridade em vista da falta de interesse pelo Evangelho. Para eles, o principal erro do dualismo não era o de atribuir demasiada importância ao homem, mas o de negligenciar o ensino das Escrituras em virtude da falta de interesse pela revelação. É esse erro que conduz à afirmação dos valores humanos tidos implicitamente por essenciais ao Evangelho. Dessa perspectiva, o ponto de partida da reforma é inteiramente positivo. Ela simplesmente procurou centralizar o interesse dos teólogos e dos fiéis unicamente no Deus da revelação. Aqui, a igreja sacramental, interessante tema. A igreja romana era essencialmente uma igreja sacramental. Nessa estrutura, Deus se presentifica sempre. Não se coloca à distância, nem apenas faz exigências. Essa visão sacramental percebe o divino presente nas coisas, nos atos visíveis e reais. Qualquer igreja sacramental terá sempre necessidade de experimentar a presença de Deus de uma forma visível e palpável. Não é isso? Algumas igrejas neopentecostais também têm enveredado por esse caminho, né? O que traz dificuldade na prática romana é que a hierarquia, e apenas ela administrava, melhor dizendo, os sacramentos de modo mágico, de tal maneira que os que não participavam deles se perdiam, e os participantes, mesmo indignos, sempre os recebiam. Isto acontecia porque a igreja havia criado doutrinas e práticas que, de alguma maneira, a colocavam como a detentora das capacidades divinas, ou seja, o povo foi levado a crer que coisas como salvação, condenação, perdão, castigo, etc., estavam sob o controle da igreja e ela teria o poder de administrá-las como lhes melhor conviesse. E fica claro, através da história, que a igreja procurou tirar partido disto para obter vantagens materiais. Aí você pode terminar de ler aí, né, mais um trechinho. Tá aí, queridos, aí uma obra aí introdutória, mas assim, introdutória de alto nível, né? Diz pra mim se você tem ela, se está no seu radar. Diz pra mim se é um tema que te interessa. Na minha opinião, eu acho que é um tema que deveria interessar todo estudante sério, né? O cara que quer estudar sério teologia tem que ter noção sobre a história da igreja, né? Então, temos uma obra aí acessível, um baixo valor, né? Da editora Fonte Editorial, Manual da História da Igreja e do Pensamento Cristão. Dê o like, comente, Deus abençoe e até a próxima.